uma pessoa que falou. Boa noite, turma. Boa noite. De novo, boa noite, turma. Boa noite! Muito bom. Vamos continuar o nosso curso bíblico da fé cristã. Curso básico, todo cristão tem que saber o básico da sua fé. Se ele crê em Deus, se ele crê na palavra de Deus, ele tem que saber, entender, conhecer o mínimo para sustentar a fé dele. Senão, qualquer questionamento, ele vai duvidar, ele vai escorregar, ele não vai saber se posicionar. E fé é se posicionar, né? Quando a gente crê numa coisa, a gente tem que saber se posicionar no que a gente crê. Senão a gente não passa a verdade para ninguém. Imagina você chegando para algum amigo seu e falando: Jesus é o Senhor e Salvador. Jesus veio, morreu por nós, entregou a sua vida, sabe? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tu tá lá falando com mal vontade. Aí o camarada fala assim: Deus? Mas qual Deus? Mas Deus não é... Deus é Espírito? Você acredita em Deus? Você é louco. Cadê Deus? Aí começa a perguntar e tu não sabe falar nada. Aí o que vai acontecer? Ninguém vai te dar credibilidade no que você está falando. Mesmo que você creia de todo o coração, mas isso vai afetar até a tua fé. Não é só para saber passar para os outros a razão, os motivos por que vocês creem, mas é também para que vocês firmem cada vez a fé de vocês, para que vocês tenham muita convicção de crer no que vocês creem. E por isso precisamos estudar, aprender mais sobre o que é o Evangelho, o que é a Boa Nova, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Cristo, quem é o Espírito Santo, qual o papel da igreja na sociedade, o que o pecado trouxe e traz de malefícios à nossa vida, por que é importante sermos santos. Olha quantos questionamentos nós precisamos aprender. A gente precisa saber responder isso tudo. E a gente precisa buscar viver isso tudo, sabe? Para onde nós vamos depois que tudo isso passar? Que história é essa de céu? Que história é essa de inferno? Diabo? E que é isso? Se a gente não consegue ver, porque está tudo no campo o quê? Da fé. Então, por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus, que ela vai gerar convicção no nosso coração, para nós estarmos de pé, firmes e vivemos ela com toda a intensidade que é necessário viver, e aí sim conseguimos passar para os outros essas convicções, porque a gente só consegue influenciar alguém se nós tivermos convicção daquilo que a gente vive e daquilo que a gente crê. Sem convicção a gente não consegue influenciar a ninguém. E o Evangelho, ele tem a ver com propagação. Nós precisamos passar para os outros, nós precisamos evangelizar. E sem convicção a gente não vai conseguir fazer isso. Por isso estamos aqui nesse esforço de estudarmos e aprendermos. Eu parabenizo vocês, parabenizo a galera aí do online que tem se esforçado para investir tempo em crescer e continuar crescendo no conhecimento de Deus e de tudo que rodeia a fé cristã. Beleza? Vamos começar com uma oração, convidando o Espírito Santo, que é o nosso grande mestre. Pai, obrigado por mais uma oportunidade dessa que estamos, Senhor, diante das Escrituras, diante desse curso tão bem feito, desse curso que já foi o responsável por instruir e gerar um crescimento espiritual em inúmeras, dezenas e centenas de pessoas. E aqui mais algumas dezenas de pessoas estão se debruçando sobre esse curso esse inspirado pela Palavra de Deus, ao qual nós temos a honra de estar ministrando, esse curso que há 16, 20 anos atrás eu pude fazê-lo como aluno, hoje tenho a honra de estar como professor, mas necessitado inteiramente do Mestre Espírito Santo, que é aquele que vai além da informação. A informação por si só não gera vida,
Mas o que gera vida é o Espírito da vida, o Espírito Santo, que pega essa informação e trabalha ela no nosso coração de uma forma que tudo faz sentido. E as nossas convicções vão ganhando cada vez mais raízes e essas convicções vão transformando a nossa vida e a nossa vida transformada influencia os outros, as outras vidas. Que seja assim, que continue sendo assim, por mais uma aula, e nós te rendemos toda a graça, toda a honra, todo o louvor que é devido, em nome de Jesus. Amém. Continuando, na última aula nós vimos que Deus é um Deus eterno, e aqui conversamos bastante sobre isso. Vimos também que Deus é o único Deus, não há outro Deus. Os outros deuses que há por aí são deuses criados da nossa cabeça, da necessidade do homem de adorar uma divindade. Mas nós que conhecemos o único e verdadeiro Deus, sabemos que só há Ele, não há outro, e que Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas e de tudo. A Bíblia vai dizer que tudo subsiste nele. Ele preenche os céus e a terra. Nada está fora dele. Todos nós subsistimos dentro dele. E só há um Deus, não é verdade? Isso é importantíssimo a gente crer e andar, caminhar a nossa vida com essa convicção. Porque cada vez mais o mundo tem se debruçado nas suas fés, nas suas convicções, criando para si doutrinas, dogmas, criando para si deuses. E o principal dos deuses que tem sido criados são os deuses individuais, onde nós somos o dono e o guia da nossa própria vida. Tadinho do homem e da mulher que pensa assim, que ele por si só consegue guiar a sua vida. Não consegue. O mundo tem ensinado que o importante é seguir o seu coração, como se o nosso coração fosse puro, correto, honesto. Mas a Bíblia vai dizer que o coração do homem, a gente não deve confiar nele porque ele é enganoso. O nosso coração, ele é enganoso, ele nos engana, porque as nossas paixões, elas afloram e acabam nos levando sempre para caminhos que são caminhos de perdição. E aí a Bíblia diz que esse século tem se entregado ao seu próprio ventre. O nosso próprio ventre é um Deus. O que ele quer dizer com isso? Ventre tem a ver com necessidades, com estômago, como se os nossos prazeres se tornassem deuses na nossa vida. Como se realizar o que a gente quer e os prazeres da nossa carne, do nosso ventre, se tornassem, e isso acontece, se tornam deuses, se tornam orientadores da nossa esperança, e não o Deus todo verdadeiro, todo poderoso. E o homem por si só, o caminho dele é um só, a perdição, o inferno. Ele não consegue por si só se salvar. Nós precisamos de um Salvador. E a gente viu um pouco disso na aula passada, e hoje a gente vai falar sobre Deus é uma pessoa. Isso é muito legal, muito importante a gente saber, porque a gente acha que Deus é um Deus que está muito distante, lá nos céus dos céus, sentado no seu trono, mas Ele é uma força, Ele é uma vontade, ou Ele é algo espiritual, mas que não tem sentimentos, sensibilidade. E hoje a gente vai ver, vamos estudar que Deus é uma pessoa. Não uma pessoa como nós, que tem um corpo físico, mas Ele possui personalidade, porque é isso que determina se somos uma pessoa ou não. Por que vocês são uma pessoa? Porque vocês têm personalidades, vontades, vocês têm fome, sede, vocês têm desejos, vocês têm intelecto. Não é só porque tem um corpo. Os animais têm um corpo. Eles são uma pessoa? Não.
Então, o que nos faz pessoa não é o corpo, são as intenções e a personalidade. E nós vamos ver hoje que Deus carrega, possui essas personalidades. E por isso que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Se nós somos assim, a imagem e semelhança dele, é porque ele é assim antes de nós. E a partir dele fomos criados. Vou pedir a Bia, por favor, para começar a leitura da apostila. A segunda acerca de Deus é que Deus é uma pessoa. Ele não é um ser vivo impessoal ou uma forma abstrata de puríssima energia. Por toda a Bíblia encontramos declarações tais como Deus diz, Deus faz, Deus ama. Essas declarações jamais poderiam ser feitas a respeito de Deus se ele não fosse uma pessoa. Deus tem consciência própria, identifica-se com a raça humana e se preocupa com o bem-estar dos homens. Muito bom. Não fomos nós que decidimos que Deus é uma pessoa e que começamos a falar que Deus é uma pessoa. Foi Ele mesmo que coloca nas Escrituras de que Ele é uma pessoa. Nós não estamos inventando nada. E se não fosse assim, seria muito difícil, quase impossível nos relacionar com Ele. Da mesma forma que é muito difícil você se relacionar com a formiga. Tenta ter uma relação com a formiga, você consegue? Não consegue. Você não consegue mandar ela para a direita, não consegue mandar ela para a esquerda, você não consegue mandar ela parar, você não consegue orientá-la a não ir por lá, porque por lá está chovendo e vai cair uma gota na cabeça dela. Ali tem um buraco. Você não consegue orientar uma formiga, consegue? Por quê? Porque é uma natureza totalmente diferente da nossa. Não é verdade? E da mesma forma Deus. Se Ele não fosse da mesma personalidade e natureza que nós, ou ao contrário, se nós não fôssemos da mesma personalidade e natureza de Deus, seria muito difícil ou quase impossível o relacionamento com Ele. Entendê-lo, escutá-lo, ouvi-lo, conhecê-lo. Está entendendo? Então, por isso, sim, Deus é uma pessoa. E aí a gente vai ler alguns versículos da Bíblia que mostram isso. E o importante, irmãos, toda vez, durante todo o estudo que nós estamos fazendo aqui, nós já passamos pela apostila, a lição Bíblia. E por que ela foi a primeira lição? Porque todo o estudo, as 10 lições que nós faremos, se debruça sobre o que ela nos ensina. Por isso, a primeira lição foi a Bíblia. E ali nós tivemos 4 aulas trabalhando e reforçando o argumento e a verdade de que ela é inerrante, de que ela é a mente de Deus, de que ela foi inspirada por Deus, ela não é um qualquer livro. Por isso a importância de nós crermos com todas as forças, com toda a convicção e sem titubear de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se todos os textos que nós vamos ler aqui hoje, que vêm dela, nós acharmos os textos estranhos e não dermos a eles a credibilidade, é vã todo o nosso estudo. Entendeu? Por isso nós começamos primeiro o que, Rafael? Trabalhando as convicções, e aqui fomos bem explicativo de que a Bíblia é sim a palavra de Deus, de que ela é inerrante, de que ela não tem falha. Ou ela é toda a palavra de Deus, ou ela é uma farsa. É a mesma coisa de você crer que Cristo foi um excelente mestre, que Cristo realmente fez os milagres, que Cristo ele cumpriu a sua missão aqui, mas ele não é o Salvador. Então eu sigo até os seus conselhos, eu sigo até o seu exemplo, mas Salvador não, aí já é demais. Não tem como você comprar parte do pacote, porque ele disse que era o Salvador. Então se ele não é, ele é ou um louco ou um mentiroso. E um louco e um mentiroso não tem nada para te acrescentar. Aí não adianta você crer nas outras coisas. Você está entendendo? Como ou você abraça o pacote inteiro de que Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, ou você abraça e crê que a Bíblia é e contém as verdades
da humanidade, as mais puras verdades, onde não há erro nela, ou não tem como só crer no que você quiser, no que te agrada, no que o teu coração aceitou bem. Aí nós vamos cair no engano que muitos caem, de só crer em parte. Mas não podemos crer em parte. Ou ela é toda a palavra de Deus, ou ela não é nada. O próprio Cristo ao qual cremos ratificou, certificou em suas falas e em sua vida de que ela é a palavra de Deus, de que ela é a instrução maior da nossa vida. Por isso era esse livro poderoso, que atravessa séculos desde quando foi escrita. E nada vai derrubá-la, ela mesma se garante. Deus vela sobre a sua palavra, Ele é o grande guardião e protetor da sua palavra, a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que passarão céus e terra, todos nós passaremos, mas tem uma coisa que não vai passar. Vocês sabem o quê? Quem sabe? Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. A Bíblia não vai passar. Quantos homens e mulheres já passaram? Muitos crendo, outros descrendo. E ela está até hoje aqui, completa, nos instruindo, transformando vidas por todo o mundo. Então, nós vamos ler versículos que constam nela e a gente tem que ver e vamos analisá-los, mas com a fé de que é a palavra de Deus. Senão a gente tende a negociar. E aí a nossa fé vai ficar bagunçada. Vamos ler. Vamos lá. Vamos começar pela Bia mesmo, por favor. Salmos 78, versículo 41. Eu peguei o errado. É Salmos 78. 78 que é 41. Pode ler. Por favor, lê aí Salmo 78, 41. Tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Muito bom. Ofenderam o Santo de Israel. Ou seja, se ele se sente ofendido é porque ele é uma pessoa. Vamos avançar. Sara, Salmo 139, 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Ou seja, se Deus pensa, Deus é uma pessoa. Vamos lá, Lincoln, 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Paulo, chamado pela vontade de Deus. Se Deus tem vontade, vontade é pertinente a pessoas. Tá vendo? São textos que nos mostram que Deus é uma pessoa. Vitor Hugo, Salmo 2:4, por favor. Do seu trono celestial, o Senhor põe-se a rir. Sim. É isso. O Senhor zomba deles. Dos altos céus, o Senhor põe-se a rir. A rir e ridicularizar. O Senhor, só isso, beleza. Obrigado. O Senhor põe-se a rir. Características de pessoa. Rafael, 1 João 4:8, por favor. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor, sentimento que pessoas carregam. E agora, Salmo, Sara, por favor, Salmo 7:11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Deus que sente indignação todos os dias, se sente indignado. Tá vendo? Uma característica de pessoa. E para fechar, calma aí. Não, segura aí, por favor. Então,
o que nós discorremos aqui era isso aí. Tá vendo? Ó? Alguns textos, dentre tantos, eu separei alguns para vocês verem o quê? Que Deus, ele tem emoções, ele tem intelecto, ele tem vontade, ele ri, ele ama, ele se indigna. Se ele não é uma pessoa, ele é o quê? Então, Tiago, legal, percebi, a Bíblia prova que Deus é uma pessoa. E aí agora a gente vai imaginar, a gente vai pensar, a gente vai tentar trazer o que isso de importante é para nós. O quão importante é para nós Deus ser uma pessoa. Primeiro, como falei aqui antes, para nos relacionarmos é melhor, mais fácil a gente se relacionar com quem é uma pessoa, tem uma personalidade. Você já viu aqueles filmes de extraterrestres? Filmes. Acreditando ou não em extraterrestres, não vamos entrar nesse mérito, mas vocês já viram os filmes de extraterrestres? Todos eles é um extraterrestre que vem aqui na Terra, e aí o que acontece? A gente não consegue se comunicar com eles. Ou eles não sabem a nossa língua, não entendem a nossa cultura, não é verdade? Ou não percebem as nossas vontades. Hoje mesmo, por acaso, eu estava vendo com meu filho um filmezinho de desenho lá que tem o extraterrestre. Eles não sabem o que é ter amigos, sentir amor, e aí os animais ensinavam ele a ter amor, e aí no final do filme ele é transformado pelos humanos. Enfim, mas por que eu estou passando isso? Um extraterrestre, que não é uma pessoa, ele não carrega consigo esses sentimentos. A gente tem uma dificuldade imensa de se relacionar com eles. Não é assim nos filmes? Isso é uma analogia para vocês entenderem o quão importante é sabermos que Deus é uma pessoa. Isso nos garante que a gente está falando, quando nós conversamos com Ele, quando nós oramos, nós estamos falando com alguém que nos entende. Não estamos falando com o extraterrestre ou com a formiga que não nos vai entender. Nós estamos falando com alguém que tem sentimentos que nós carregamos. Quando nós falamos da nossa vontade, Ele vem e coloca a vontade dEle, que é muito melhor do que a nossa. E a gente consegue entender os pensamentos dEle. A gente consegue se mover, entender, compreender Deus. Por quê? Porque Ele carrega atributos, virtudes de personalidade igual a nossa. Por isso é muito bom e muito interessante nós aprendermos que Deus é uma pessoa. Não é aquela força distante ao qual a gente faz o barulho certo, a reza certa, o culto certo, para tentar chamar a atenção dele. Não. Ele é um Deus pessoal, que ama, que sente a dor. Isso é mais retratado e conhecido, e aqui eu faço uma pergunta, todo o lado pessoa de Deus, ele se tornou muito mais conhecido através de um fato, através de uma entrega dele. Quem já entendeu onde eu quero chegar? O que de Deus ou quem de Deus se fez conhecido, e ali nós podemos conhecer a Deus como Ele é, da sua parte que é personalidade de pessoa. Eu estou falando de quê? Fala alto aí. Jesus Cristo. Filipenses 2,5 vai começar a dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não trouxe para si o direito de ser Deus. Pelo contrário, Ele deixou o seu direito de ser Deus e tornou-se homem. E o menor dos homens, servo, se tornando servo de todos, e obedeceu até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Texto maravilhoso, Filipenses 2, a partir do 5. O próprio Cristo
é o supremo da revelação de que Deus é uma pessoa. Então, voltando, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ele é uma pessoa, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, eu sou um homem, você é uma mulher, você é um jovem, você é uma mãe. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deus é uma pessoa. Qual pessoa Deus é? A mais pura. Pai. Muito bom, Sueli. Cristo, ele veio nos apresentar que Deus é Pai. Porque além dele ter personalidade, como nós já vimos, mas agora que personalidade é essa? Ele é Pai. Ele é paterno. E aí nos remete a ver, nós que todos nascemos, né, por algum momento convivemos com o Pai, e sabemos o que é um pai, a gente consegue agora cada vez mais conhecer a Deus. E é muito lindo isso, porque quando Cristo veio à Terra e começou a falar para as pessoas que Deus era Pai, isso escandalizou o povo na época, porque eles só tinham uma mente: Deus é Deus, distante, lá no céu, inatingível, ao qual a gente deve adorá-lo o tempo inteiro e temê-lo. Tanto que tem um episódio onde Moisés liberta o povo, caminhando com eles para a terra prometida, liberta eles do Egito, e Deus se manifestava através de uma coluna de fogo à noite e uma nuvem pela manhã, a nuvem para protegê-los do calor e a coluna de fogo para protegê-los do frio, porque no deserto de manhã é muito calor e à noite é muito frio. E ali eles iam sendo guiados por aquela coluna de fogo. E certa feita, Deus está no monte e Deus quer falar com o seu povo. O Moisés, que era o profeta, o libertador daquele povo. E aí o povo está com tanto medo de Deus que o que eles dizem? É aquela canção que a gente adora cantar aqui. Moisés, suba em nosso lugar. Fale Deus contigo e não conosco. Porque Deus para eles era algo temido. Eles morriam de medo do próprio Deus, que era o Deus dele, Deus de Israel, e eles mesmos morriam de medo. Moisés, agora vocês entenderam melhor a música, né? Que me faz entender. Moisés, suba em meu lugar, não é isso? Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. O povo estava com medo de falar com Deus. Então, Moisés, vai você falar em nosso lugar. Então, o tempo inteiro, até Cristo vir, Deus era algo temido. Temido de medo. As pessoas e o próprio povo dele morriam de medo de Deus. E aí vem Cristo e começa a chamar esse Deus temido, todo-poderoso, de Pai. E ele não só chamava de pai não, Juan, ele chamava de paizinho, porque Abba Pai quer dizer paizinho, ou seja, íntimo, carinhoso. Aí pronto, aí quebrou as pernas dos judeus da época. Falaram, esse Jesus é um louco, como é que se retrata ao Deus temido como paizinho? Esse foi um dos grandes motivos que crucificaram o nosso Cristo, porque não entenderam a mensagem que ele trouxe. Porque ele veio apresentar o Deus temido, todo-poderoso, como um Deus pessoal e Pai, que tem o grande propósito da sua vida de receber os seus filhos. Nós somos os seus filhos. E a relação que um pai quer ter com o filho é uma relação íntima. Sentar à mesa onde o filho tem livre acesso e ele tem livre acesso ao coração do filho. O que um pai é na vida dos filhos? Um formador de personalidade, um orientador de caminhos, de escolhas, um amadurecedor da formação do menino e da menina. É isso que Deus é para nós, um pai. Por isso que é muito importante nós aprendermos que ele é uma pessoa. E aí agora a sua relação com ele
Pode ser uma relação íntima, não uma relação onde parece que você tem que fazer 1000 coisas para conseguir a atenção dele. O que mais tem aí são religiões onde tem fórmulas e fórmulas para conseguir chamar a atenção de Deus. Tem que fazer o culto certo, o louvor certo, dar a oferta certa, se tiver tudo certinho, todo mundo bonitinho, aí Deus vem, entendeu? E aí a gente consegue a nossa resposta. É ou não é? A gente precisa quebrar esses paradigmas que estão dentro das nossas igrejas. Cruz. Ao morrer na cruz, ele carregou consigo todos os nossos pecados. E agora nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Assim como lá, voltando lá no Egito, quem lembra daquele episódio onde no Egito Deus mandou as 10 pragas para que o faraó libertasse o seu povo, não é verdade? Qual era a última praga? Qual foi? Deus mandou que matasse um cordeiro puro e passasse o sangue dele nas ombreiras das portas, no alisar das portas de quem? Dos israelitas, dos hebreus que estavam lá, de quem cria que Deus era o Salvador. E o que eles fizeram? Fizeram isso, passaram o sangue nas portas. E aí, quando deu a noite, o que aconteceu? Veio o anjo da morte e matou todos os primogênitos do Egito. E o anjo da morte, a Bíblia vai dizer que ele chegava na porta, e a porta que não tinha o sangue do cordeiro, ele entrava e matava o primogênito. E aí, quando ele chegava na porta do lado, lá tinha o sangue do cordeiro. O que ele fazia? Passava direto. E isso já era uma figura do que é Cristo hoje para nós. O sangue dele nos protege. O sangue do cordeiro que foi morto, por isso Cristo foi morto na cruz. Ao morrer, ele carregou consigo os nossos pecados. E o sangue dele está sobre nós. Quando Deus olha para nós, ele não vê o Tiago pecador, ele vê o Tiago remido e lavado pelo sangue de Jesus Cristo, ele vê o sangue de Jesus. Por isso, o sangue é o maior elemento de purificação que existe. Não é o cloro, não é o detergente, não é o sabão em pó, é o sangue de Jesus, porque ele nos limpa, nos lava, nos purifica de todo pecado. E aí, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Deus é santo, nós não somos, mas em Cristo, confessando Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebendo Cristo em nossa vida, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, e aí ele nos purifica de todo pecado. E agora nós podemos nos relacionar com esse ser extraordinário, Pai Santo, porque agora nos tornamos santos através do sangue de Jesus. Amém, irmãos? Deus é santo, por isso a Bíblia vai dizer assim, sede santos, como o vosso Pai é santo. Está entendendo como a Bíblia ela é harmônica? Tudo se encaixa. Você vai pegando um texto aqui de Isaías, tudo está falando a mesma coisa. É um assunto só, não há confusão nela. A Bíblia é extraordinária, irmãos. Vocês estão sendo privilegiados de estarem podendo estudar, e eu também, a Bíblia, a Palavra de Deus, e assim firmar cada vez mais as raízes da nossa fé e nos tornarmos seres maduros, plenos, onde a ansiedade não nos rouba, onde a depressão não nos leva, onde as circunstâncias não nos afetam, mas a nossa fé, firme fé, está convicta no Deus santo, no Deus puro, no Deus pessoal, no Deus eterno, onipresente, onipotente, onisciente, único. Esse é o nosso Deus, nosso Pai. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta, indagar, comentário? Fica à vontade, pega o microfonezinho aí, fala. Se é uma sala de aula,
Quanto mais perguntas tiverem, mais esclarecedora fica a aula, né? Eu me esforço o tempo inteiro para ser o máximo esclarecido, trazer minuciosamente a palavra de Deus para vocês, mas às vezes tem dúvidas, né? E é até bom que tenha, que aí pode ser a dúvida de um irmão lá do online ou do irmão que está do lado. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer colocar alguma questão? Sim? Não? Então tá bom. Então vamos agradecer a Deus por essa aula, vamos ficar de pé. Vou pedir ao Daniel para fazer essa oração, já que ele pegou um pedaço da aula aí e já estava ali com os olhinhos atentos, que eu sei que ele ama a palavra de Deus. Então, Daniel, faz uma oração agradecendo a Deus aí por essa oportunidade e que Ele consiga cada vez mais roubar o nosso coração e a nossa atenção e a nossa devoção para Ele. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que criou céus e terra, tudo que neles há, Senhor. Pai, primeiramente, Pai, queria agradecer, Deus, por mais um dia de vida, Pai. Pelo fôlego de vida, pelo teu respiro, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Obrigado. Aqueles que se encontram, aqueles que ainda estão no caminho, Pai. Aqueles que estão em casa, Pai, nos assistindo através, Pai, desta live, deste vídeo, Deus. Sim, Deus. Eu lhe agradeço, Pai, pela vida do Tiago, por esse projeto, Pai, que o Senhor colocou no coração do teu servo, Pai, de estar aqui, Pai, nos ensinando um pouco mais sobre a Bíblia, um pouco mais sobre Ti, Senhor. Pai, ele peço, Senhor, meu Deus, tome a vida de cada um que se encontra, Pai. Secunda os guardas, nos abençoe a cada dia, Pai. Tome, Pai, esta semana que está sendo em suas mãos, a que está se começando, Senhor, meu Deus, eu peço também, Pai. Tome nosso encontro, Pai, que está para começar em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor continue se fazendo presente no nosso meio, Pai. Sim. Tudo venha ser feito para nosso encontro, Pai. Venha ser feito para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor, meu Deus. É que humildemente ele peça, também ele peça humildemente, Pai. Não retire de nós Teu Espírito, Pai. Não nos deixe, Senhor, nem por um momento, Pai. Jesus, não retire, Pai, de nós a Tua presença, Senhor. Sim, É que humildemente ele peça, Deus, eu lhe agradeço. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina, de eternidade a eternidade, Senhor, meu Deus. Cristo Amém. que vive e reina. Amém. Obrigado, meu amigo. Um abraço.